Senta. Junto. Junto. Senta. Junto. Confortável para mim, confortável para ele. Senta. Pode ver que a guia não está esticada. Eu solto ele, ele não sai. Baruque, livre. Quero trazer aqui só um pequeno discernimento sobre a diferença do antimanejo e da humanização. Eu trouxe no vídeo anterior para que as pessoas pudessem compreender melhor que no antimanejo tem a humanização, que é o termo que os outros canais, os adestradores, eles usam. Mas o antimanejo, ele é um pouco mais profundo do que a humanização. Porque na humanização a pessoa pode estar tendo um mau manejo, mas por falta de conhecimento. A partir do momento que ela recebe conhecimento, ela começa a praticar o manejo correto. Então a pessoa pode ter o antimanejo na humanização por uma ignorância. Então ela está trazendo um mau manejo para o dog, mas ela não está sabendo disso. E quando ela vê algum conteúdo, algum canal, alguma informação sobre o manejo correto, ela se arrepende daquele manejo e passa a praticar o manejo correto. No antimanejo é um contexto diferente, ainda que nós tenhamos esse texto também. O antimanejo é diferente, a pessoa ela tem um mau manejo e ao ser transmitido o manejo certo, Baruque, aqui! Quando então, atenção, fica. E ela recebe o manejo correto, ela tem o manejo errado, ela recebe o manejo correto, mas ela não aceita o manejo correto e continua no manejo errado. Então, o antimanejo é uma consciência, a qual a pessoa não quer abandonar, nem através dos fatos. Porque no antimanejo não tem resultado de obediência. Nas situações adversas do dia a dia, não tem uma obediência em relação a si mesmo. Os dogs eles não têm os comandos básicos, eles não respeitam o dono. E no manejo correto você tem os resultados de obediência, de guarda e defesa, de agressão se necessário ou não, de ataque, de contenção, enfim, todo esse contexto que o bom manejo traz ao dog. E o vínculo, você tem um bom vínculo com o dog, onde o dog ele tem prazer de te respeitar.
Ele tem prazer da sua liderança, coisa que também a humanização ela não traz. Tem uma aparência de um bom manejo, mas é um mau manejo. Então, no antimanejo, a pessoa ela não quer mudar. Ela não quer abandonar os maus hábitos. Porque para ela educar um dog corretamente, ela tem que mudar-se a si mesma. Para ela trazer uma boa educação para o dog. Ela tem que permitir que sua consciência mude, que a mentira saia, que o engano saia. E que a verdade prevaleça. E aplicando a verdade e tendo os resultados da verdade. No bom vinho com o dog e na obediência do dog. Eu tenho usado esse termo porque o espírito do anticristo, ele traz uma doutrina, um ensino que você pode ser salvo sem ter Cristo como único Senhor e Salvador e sem mudar seu comportamento. Você pode continuar no seu comportamento, a pessoa pode continuar pecando, praticando iniquidade, não precisa arrepender, porque ela vai para o purgatório, fica um tempo no purgatório e vai para o céu, ou ela vai reencarnar e vai reencarnando até ser uma pessoa perfeita, ou simplesmente não existe Deus, não existe inferno, não existe nada. Então não há um lugar onde ela vai prestar conta, a alma dela. Então não existe eternidade nesse contexto, ou ela vai virar uma estrela, ou ela vai virar só pó e vai ficar por aqui, enfim. Então tem vários outros tipos de ideias, de planos, a qual ela acredita que vai dar certo, a qual ela não vai sofrer o juízo de uma condenação por não crer em Cristo como único Senhor e Salvador. Algumas pessoas têm o espírito do anticristo, essa influência, mas a partir do momento que elas ouviram a respeito de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, elas abandonaram o espírito do anticristo e receberam o espírito de Cristo, que concorda que Cristo perdoou seus pecados, morrendo para pagar o preço da sua salvação, ressuscitando ao terceiro dia, ao qual garante elas o direito à vida eterna. E todas as outras promessas no contexto de salvação que há em Cristo como único Senhor e Salvador. Um novo corpo, um novo nome, o reinado de Cristo por 1000 anos aqui, depois o novo céu, a nova terra que Deus vai fazer para os fiéis habitarem. Quem é os fiéis? Aqueles que obedeceram a sua palavra crendo no seu Filho. E os outros serão condenados. Então há pessoas que estão vivendo numa mentira de salvação, ouvem a verdade, creem na verdade, praticam a verdade e terão a recompensa de crer ainda na verdade. Outros não. Outros ouvem a verdade e eles rejeitam essa verdade porque elas preferem acreditar na mentira e sofrerão as consequências da sua escolha. Então a mesma coisa no antimanejo. Há pessoas que aceitam a verdade, começam a praticar a verdade e tem bons resultados. E tem pessoas que elas não querem acreditar na verdade, elas querem continuar acreditando na mentira, na humanização do dog para obediência, para um bom relacionamento, e sofrerão as más consequências como o dog já sofre, porque o dog ele não é mais feliz na humanização. O dog ele tem mais felicidade quando você traz o bom manejo, porque você entende a psicologia canina, você entende o comportamento canino, e você trabalha dentro das características do dog, das suas características primárias, e por consequência o dog é um dog, ele é um dog mais feliz, porque ele está sendo liderado, dominado por alguém que o entenda. Mas o entenda ele como um dog. Pode sentar. Entenda ele como dog e o trate como dog. E o eduque ele como dog, não como um ser humano. Então quando a pessoa está no manejo de Cristo, ela recebe dessa liderança, desse domínio de Deus, porque Deus nos compreende, nós somos seres humanos. Por isso que o Filho de Deus veio como homem, como um ser humano. Ele morreu como um ser humano, porque Deus nos entendeu a nossa necessidade de libertação da mentira e enviou o seu Filho para nos salvar. Então,
Jesus ele nos salvou como homem, como ser humano, entendendo o nosso ser. E ele pode se compadecer de nós em todas as questões, porque ele passou as mesmas aflições e angústias que qualquer ser humano passa, ele mesmo passou. E ele sentiu no próprio corpo, na sua própria carne. Então ele pode discernir aquilo que nós estamos sentindo e nos dar a direção para vencer aquela situação. Então quando você compreende a psicologia canina, você pode ajudar o dog na obediência, a qual ele deve ter em qualquer tipo de situação, em principal as situações adversas. Então fica essa meditação rápida a respeito desse discernimento do anti-manejo, que é um termo que eu criei. Você não vai ver isso em nenhum outro canal. Se ver, vai ser baseado no que eu estou falando. E da humanização, que é um termo já usado, que dentro da humanização tem as pessoas que não receberam conhecimento e praticaram aquele conhecimento. Outros não, eles continuaram no mau manejo. E isso é a influência do antimanejo, como é a influência do anticristo. Porque o espírito do anticristo, ele traz uma aparência como se fosse de Cristo, mas não é Cristo. É como um falso profeta, um falso pastor, uma falsa doutrina. A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjos de luz, os seus demônios, seus ministros também se transfiguram. E toda essa transfiguração é pelo próprio espírito dele, do anticristo. Então, ele engana com a mentira, transmitindo como se fosse uma verdade. Isso está lá em Eva. Ele transmitiu uma mentira para Eva como se fosse uma verdade. E a Eva acreditou. E transmitiu para o seu marido. E veio as consequências da velhice, da morte, de doenças, enfermidades. Todo tipo de desgraça que você vê na Terra é por causa dessa influência de mentira que trouxe os seus resultados. Então você pode ver que toda tragédia que tem com dog, de agressão, de desobediência e etc., é pelo mau manejo dos seus donos em relação ao dog. De não ter um bom manejo com o dog. De não ter o manejo correto, de não ter a visão correta, de não ter o discernimento correto. Porque se as pessoas tivessem um bom manejo com o dog, a visão correta, o discernimento correto, não haveria as fatalidades que ocorreram nos vídeos anteriores, a qual está demonstrado nesse canal. Então é a mentira e as suas consequências. Infelizmente algumas pessoas mesmo assim não querem abandonar a mentira, acreditando que a mentira é uma verdade e por consequência acreditando que a verdade é uma mentira. Porque geralmente a galera do antimanejo, elas veem o manejo de guarda e proteção, de obediência, elas veem como algo errado, porque não coloca a humanização como fundamento. A humanização não é o fundamento do manejo correto. Agora, no antimanejo, a humanização é a base. Aí quando vem as tempestades, os ventos, as adversidades, ela cai. Porque o antimanejo, a humanização do dog, no vínculo e na obediência, é uma casa feita na areia. E o manejo correto de liderança e dominância sobre o dog é o manejo feito na rocha. Tem um vídeo nesse contexto, ao qual eu estou dizendo aqui, falando a respeito com mais detalhes. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Deixar o Baruque curtir agora aí, né? Baruque, livre! Com Deus, gente. E boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Falou, tudo de bom. E aproveitando a oportunidade, a base da salvação da alma é Cristo. No arrependimento e na conversão dos pecados e iniquidades. O espírito do anticristo, ele não aceita Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. E o Espírito Santo,
veio trazer essa concordância que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. É a base. No manejo do espírito do anticristo, ele traz outras bases. Ele traz a reencarnação, ele traz o purgatório, ele traz outros ou outras intercessoras, ele traz a religião. Então, ele tem vários tipos de manejo, de técnica, a qual pode aprisionar a pessoa na mentira para não crer que Cristo é o único Senhor e Salvador. Então, o espírito do anticristo, ele tem várias técnicas de adestramento, de manejo, para que a pessoa seja obediente à mentira. E no Espírito de Deus, só há Cristo como único Senhor e Salvador. Aí cabe à pessoa decidir acreditar na mentira ou acreditar na verdade. Concordar com o Espírito Santo ou discordar do Espírito Santo. Concordar com o Espírito do Anticristo ou discordar do Espírito do Anticristo. Quem concorda com Cristo, discorda do Espírito do Anticristo. Quem concorda com o Espírito do Anticristo, discorda do Espírito de Cristo. Isso é uma decisão toda nossa. Falou com Deus e mais uma vez, boa meditação das coisas do alto. Embora a promessa de Deus ainda esteja de pé, sua promessa de que todos podem entrar no seu lugar de descanso, devemos tremer de medo, porque alguns de vocês podem estar à beira do fim de tudo, não conseguir chegar lá, porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi nos dada tal como foi àqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, não lhes fez nenhum bem, porque eles não creram nela, não a combinaram com a fé, pois somente nós, os que cremos em Deus, podemos entrar no seu lugar de descanso. Ele afirmou: jurei em minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão, mesmo apesar de estar preparado e esperando por eles desde o princípio do mundo. Nós sabemos que ele está preparado e esperando, porque está escrito que Deus descansou no 7º dia da criação, depois que terminou tudo quanto havia planejado fazer. Mesmo assim eles não entraram, pois Deus finalmente disse: eles nunca entrarão no meu descanso. Entretanto, a promessa continua, e alguns entraram, mas não aqueles que tiveram a primeira oportunidade, pois desobedeceram a Deus e não conseguiram entrar. Mas ele fixou outra ocasião para se entrar, e esta ocasião é agora. Ele anunciou isto por meio do rei Davi, muitos anos depois do primeiro fracasso do homem na tentativa de entrar, dizendo nas palavras já citadas: hoje, quando vocês o ouvirem chamar, não endureçam o coração contra ele. Este novo lugar de descanso, acerca do qual ele está falando, não quer dizer a terra de Israel, para a qual Josué os conduziu. Se Deus quisesse dizer isso, não teria falado muito depois a respeito de hoje como a ocasião para entrar. Portanto, há um descanso completo e perfeito ainda esperando o povo de Deus. Cristo já entrou lá, está descansando do seu trabalho, tal como Deus fez após a criação. Façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não desobedecermos a Deus como fizeram os filhos de Israel, e assim não conseguiram entrar. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva, é mais cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Ele sabe de cada um, em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande e supremo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade.
Em 26 de dezembro de 1994, o telescópio Hubble passou para o centro de Goddard Space Flight Center, em Greenbelt, e com centenas de fotografias retratando uma grande cidade branca, flutuando no espaço sideral. Pesquisas foram realizadas a partir da área do aglomerado estelar da Terra, a uma distância considerável. A cidade não estava na superfície de um planeta, estava apenas flutuando no espaço. Apesar de reparos novos cotidianamente efetuados no telescópio Hubble da NASA, contudo essa instituição sempre se nega a liberar fotos antigas ou revelar novas fotos incomuns tiradas no espaço. Em 1994, um pesquisador contrabandeou uma foto tirada pelo telescópio espacial Hubble. Todos presumiram que tinha tirado uma foto do que se presume ser o céu. A revista Weekly World News foi a primeira a imprimir a imagem em um relatório sobre as descobertas da doutora Marcia Masson. Contudo, apesar da cobertura da mídia, a NASA recusou-se a reconhecer a existência da foto. Depois que o telescópio Hubble foi consertado e a NASA ter oficialmente lançado alguns de seus novos achados, o editorial do Weekly World News acredita que é a responsabilidade da NASA investigar essa anomalia no espaço e que a NASA ainda tem que responder muitas perguntas. Apenas alguns dias depois dos astronautas terem reparado o telescópio espacial Hubble em meados de dezembro, a lente gigante focada em um aglomerado de estrelas na borda do universo fotografou o céu e registrou uma cidade celestial no espaço. Essa é a palavra da autora e pesquisadora Marcia Masson, que citou alguns insiders de lugares da NASA que teriam dito que o telescópio irradiou centenas de fotos de volta para o centro de comando no Goddard Space Flight Center, em Greenbelt, Maryland, em 26 de dezembro daquele ano. As imagens mostraram claramente uma grande cidade branca que flutua misteriosamente na escuridão do espaço. E o especialista citou fontes da NASA dizendo que a cidade é definitivamente o céu, porque a vida como a conhecemos não poderia existir no espaço, sem ar gelado. Isto é o céu, isso é a prova do que estávamos esperando, disse doutora Marcia Masson aos jornalistas. Através de um derrame enorme de sorte, a NASA apontou o telescópio Hubble precisamente no lugar certo, precisamente no momento de capturar diretamente essas imagens do filme. Não sou particularmente religiosa, mas eu não tenho dúvida de que algo ou alguém influenciou a decisão de apontar o telescópio para determinada área do espaço. Foi Deus ou outro alguém? Dada a vastidão do universo e de todos os lugares da NASA que poderiam ter como alvo de estudo, o que certamente não parece ser o caso. O porta-voz da NASA recusou-se a comentar sobre o relatório da autora e pesquisadora, alegando pendência de análise mais aprofundada das fotografias recebidas em 26 de dezembro. Apesar do silêncio oficial, os membros da agência admitem que a NASA descobriu algo que pode alterar o futuro real de toda a humanidade. Eles também confirmaram que o presidente Bill Clinton e o vice-presidente Al Gore teriam tido um interesse pessoal nas fotografias e solicitaram briefings diários acerca das fotos e das pesquisas. A doutora Masson disse: o telescópio espacial Hubble foi projetado para fotografar imagens tão distantes como a borda do universo, mas uma falha da lente impediu de fazê-lo, até que os astronautas corrigiram o defeito durante uma missão posterior. Quando eles terminaram seu trabalho, o telescópio treinou seu olho de vidro enorme sobre os incansáveis exteriores do universo. Pelo que eu entendo, as primeiras imagens que recebeu foram nada mais do que explosões caleidoscópicas de cor e luz. Como foram feitos ajustes e foco afiado, os analistas da NASA não poderiam acreditar nos seus olhos. Após a verificação e reverificação dos dados, eles concluíram que as imagens eram autênticas. Eles também teorizaram que a cidade não poderia ser habitada pela vida como a conhecemos. A única explicação lógica é de que a cidade era habitada pelas almas dos mortos. Nós descobrimos onde Deus vive. Há rumores de que a agência espacial também enviou fotografias para o Papa João Paulo II atendendo seu pedido, mas fontes do Vaticano não confirmam e nem negam. Porém, um padre de identificação preservada confirmou tais fatos, assegurando que o Vaticano sabe de tais fotos. A doutora Masson, que obteve cópias de uma única fotografia a partir de suas fontes da NASA, diz que o próximo passo da agência espacial será mais revelador. Essa é uma oportunidade da NASA vir ao público e dizer tudo o que sabe, disse ela. O tamanho da Nova Jerusalém também é descrito na Bíblia, o que está em Apocalipse 21, do 15 ao 17, que diz: E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade era quadrangular, e o comprimento era tão grande quanto a amplitude. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. A nova versão internacional converte as medidas para 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura,
e 65 metros de espessura. Para se ter uma ideia de quão grande isso é, a medida do diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Uma vez que a largura, altura e comprimento das paredes da cidade de Nova Jerusalém foram concedidos, a melhor estatística para comparar com o nosso planeta Terra é o volume. A partir das medidas da Nova Jerusalém descritos, o volume da Nova Jerusalém é 1,0648 por 1.010 quilômetros cúbicos. Segundo a Wikipédia, o volume da Terra é de 1,08321 por 1.012 quilômetros cúbicos. Isto implica que a Terra é 169 vezes maior em volume do que a cidade de Nova Jerusalém. Dado o tamanho da Nova Jerusalém, a fim de que seja observável da Terra, ela não deve estar muito longe do planeta Terra, ou deve ser extremamente brilhante, ou os dois. A Bíblia não nos diz quanto o céu é de terra, nem quão brilhante ele é, mas relata em um trecho como é a cidade de Nova Jerusalém, o que está escrito em Apocalipse 21, 18 e 19, que diz: "E a construção do muro era jasper, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e os fundamentos dos muros da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas." E mais à frente, em Apocalipse 21, 23, diz: "E a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a luz."